Então eu começo com uma lixa 80. Eu vou primeiro passando ali perto da longarina, né? Acelerando aqui o vídeo para não ficar muito demorado. Sempre procuro limpar, assim que eu passo uma vez, eu limpar ali, principalmente quando eu passo próximo da longarina, porque acaba saindo uns pedacinhos de longarina, e aí se eu passo a lixa em cima, acaba arranhando o bloco. Então por isso que de vez em quando eu pego ali o arzinho ali e vou jogando o ar em cima da prancha, né? Aí vou tentando fazer a mesma coisa que eu faço de um lado e do outro, até chegar nesse ponto aí que eu estou mais próximo da borda. Até então eu ia para um lado com uma mão e voltava com o outro. Na hora que eu vou fazer a borda, aí eu uso só a minha mão direita, porque é uma parte mais delicada ali, então eu prefiro usar só a mão direita. Aí feito isso, eu vou passar o ratinho, que é aquela planinha manual, né, aquela planinha pequenininha, para tirar ali a longarina, o excesso de longarina. Ainda que eu vá fazer mais uma passada de lixa, mas a mesma coisa que eu fiz até agora eu vou repetir, você vai ver que eu vou repetir, mas eu já tiro um pouco a longarina. Poderia ter tirado desde o começo ali também já um pouco, para não deixar ficar um calombo aí de bloco ali ao lado da longarina. Aí eu vou fazer a mesma coisa de novo. Vou limpar, ó, vou alternando a mão, vou limpar, né, alternando os lados também para não me confundir, não acabar não lixando mais um lado do que o outro, a não ser que tenha necessidade realmente de corrigir o bloco, né, mas nesse caso aí o bloco estava certinho. E aí vou até chegar na hora da borda, onde eu uso uma mão só. Aí mais uma vez eu vou passar o ratinho, que aí já baixou um pouco mais o bloco. Eu gosto de deixar essa longarina um pouquinho mais baixa que o bloco, praticamente na mesma. O certo é deixar no mesmo nível, né? Mas eu prefiro deixar ele um pouco mais baixo do que um pouco mais alto. Então eu tiro, e aí depois eu vou com um taquinho que eu tenho pequenininho, ó, dou aquela limpada para não ficar aqueles resquícios de madeira, né? Antes disso eu vou passar essa tela. Essa tela, cara, é uma tela daquelas de gesso, né? Se eu não me engano, essa é a gramatura 120. Ela é mais fina do que a lixa. Ela é para fazer um acabamento mais fino, né? Então primeiro eu passei bem próximo da longarina, depois eu venho descendo em direção às bordas, né? Sempre ao longo da prancha toda. E no caso eu vou esticando bem a ferramenta, né? De um lado até o outro, para não criar bump. E aí essa lixinha aí que eu falei que eu uso um taquinho bem pequenininho só para corrigir alguns risquinhos que possam ter ficado. É uma lixa bem fina e eu uso para corrigir ali alguns eventuais arranhados que tenham ficado, e também baixar um pouquinho mais o bloco ali para ele ficar no nível da longarina. Aí eu venho com aquela telinha, que é uma telinha também como a outra que eu passei ali em cima, só que essa eu corto um pedacinho para poder passar na borda e alisar ali a borda também, né? Nesse caso aí eu estou fazendo algumas passadas de cada lado, procurando sempre dar o mesmo número de passadas de cada lado, a não ser que a borda precise corrigir. Aí dou mais um ar, e aí depois eu venho com essa tela maior. A tela que eu usei ali para fazer a borda, aquela menorzinha, ela é um pouquinho mais grossa, não sei se ela é 80, cara, aí eu vou ficar te devendo essa informação porque é uma tela antiga cortada, mas ela é um pouquinho mais grossa, mas ela é entre 120 e 80. E aí eu venho com essa mais fininha e vou dando aquele acabamento também na borda ali que eu acabei de fazer. Aí virou a prancha. Aí o que eu estou fazendo com uma rabeta squash, vem cortada da fábrica ali, né, da usinagem, vem cortada meio de qualquer jeito. Eles tentam cortar certo, mas não tem tanto capricho. Então eu passo ali, boto a régua perpendicular à longarina, dou um traço, bem quase ali no finalzinho, só para ajustar ali a rabeta para ela ficar perpendicular à longarina, a rabeta e o bico, né, não ficar aquela coisa torta. Aí eu vou com um taquinho também que eu tenho intermediário e faço esse trabalho aí de ajustar até a linha que eu fiz, né? Tanto no bico quanto na rabeta. Eu lixo até encontrar a marcação, né? A marcação da linha que eu fiz ali, até ela meio que sumir, né? Ficar bem em cima dela. Sempre dando conferida. E aí agora eu vou pegar a lixadeira e vou fazer aquela diminuição da espessura do bico ali, porque ele vem um pouquinho mais grosso. Então eu vou ali passando bem na pontinha do bico, depois eu vou indo um pouco mais para frente e vindo até a ponta, né? Que aí eu vou diminuindo a espessura do bico ali gradativamente. E aí depois eu venho com um taquinho
porque ele acaba lixando só no meio da longarina. Eu venho com o taquinho e venho fazendo o resto ali do ajuste, né, para esse bico ficar da espessura que eu quero. Isso eu estou fazendo tudo antes de começar a limpar as marcas de fresagem do fundo, né. Passo o ratinho ali no bico ali, porque ele com certeza ficou um pouco mais grosso, né, de longarina, e depois venho passando tudo antes de dar aquela primeira limpada. Sempre limpando com ar para não deixar pedacinho de madeira, né. Aí basicamente é a mesma coisa, vou passando ali, né, em movimentos circulares ali próximo da longarina, depois eu vou indo mais para próximo da borda. Faço isso de cada lado. Sempre repetindo o mesmo número de passadas de um lado e do outro da prancha. Aí no final só eu dou uma passada mais reta, ó, tanto de um lado quanto do outro. E aí depois, no fundo, eu gosto de fazer esse trabalho aí. Eu passo a lixa de um lado pro outro, como ela é em concave a prancha. Eu passo a lixa de um lado pro outro, e repara que como ela é double concave na rabeta, eu chego na rabeta ali e dou uma lixada dentro de cada concave. Ó, dei uma lixada no concave da esquerda, agora o concave da direita, não dá pra ver muito bem aí, mas é o que eu faço. A lixa ali, aquela lixa que eu tô usando, né, eu esqueci de falar no começo, eu uso uma espuminha entre o taco e a lixa, né, pra não ficar muito duro. E aí vem passando o ratinho, que é aquela planinha de novo, pra tirar a longarina. E aí dou a limpada com ar. E vamos com a tela. Aí a tela bem próxima da longarina para tirar os arranhados que ficam ali quando a gente passa o ratinho, acaba arranhando um pouquinho. Então primeiro eu passo ela bem próxima e depois eu venho correndo em direção às bordas. Sempre um movimento contínuo, ó, quando eu vou passando a tela. Que a ideia agora é fazer o acabamento mais fino, né? Deixar a prancha bem lisinha. Aí no caso eu usei aquele taquinho menor só para limpar um pouco mais ali ao próximo da longarina. E aí de vez em quando eu dou uma parada e olho as bordas para ver se tá ficando tudo bem, dou uma olhada na prancha como um todo ali, mais em pé, ver se tá ficando legal a borda também, já que eu passei a telinha uma de cada lado, né. Se tiver que fazer alguma correção, geralmente fica legal, assim, às vezes da usinagem vem uma borda um pouquinho mais grossa que a outra, aí tem que corrigir aí. Agora eu vou fazer a virada de borda na parte do fundo, né? Então eu boto um peso ali no meio da prancha, em cima de uma espuma para não marcar. Botei aquela régua ali como referência para eu saber onde é que eu vou deixar o edge mais forte. Aí venho dobrando a borda, né? Venho quebrando aquele edge. Quando chega na régua eu viro o taco meio de lado para ele só roçar ali na prancha. Não chego a lixar ali naquela parte, né? Para não mudar o outline. Aí eu tô fazendo força. Quando chega lá no final, aí eu faço força, aí no final eu alivio. Como se eu tivesse parado de lixar. Eu só sigo a mão, porque é uma forma como eu faço. Eu sigo a mão porque eu acho que fica um movimento mais natural ali da virada da borda. Tem gente que para ali antes de chegar no edge, simplesmente para de lixar. Eu gosto de correr e ir seguindo a mão bem devagar, bem de levinho ali, né, no caso. Dou mais uma conferida para ver se ficou igual dos dois lados. E aí nesse caso aí eu vi que um lado ficou um pouco mais virado, ó. Eu dei mais uma completada ali. Isso às vezes acontece, a gente bota um pouco mais de força de um lado do que do outro, acaba tendo que dar uma corrigida, né? Tem que ter um olho bem crítico também para você perceber essas nuances, né? E aí depois vem com a tela, também terminando o mesmo trabalho, fazendo o mesmo movimento. Eu venho passando a tela, agora não precisa mais botar o peso, que eu não faço tanta força. E aí eu vou ali com a tela, quando chega nessa parte da bordinha, eu só passo ela mais de leve, e aí quando eu vou virando, eu faço um pouco mais de força agora. Então eu vou fazendo força leve agora. Leve no edge, força agora. Dou mais uma conferida para ver se está ficando legal, se eu vou precisar fazer algum ajuste. Nesse caso eu fiz um ajuste aí, ó. Vi que estava um pouquinho diferente. Por algum motivo eu fiz um ajuste ali num lado só da borda. E agora já estou fazendo o mesmo movimento dos dois lados para ajustar a parte do ápice da borda mesmo ali, para dar aquela lixada final. Aí mais um confere. E agora eu vou acertar só a rabeta ali no finalzinho.
Ela vem meio quadrada, né? Então às vezes eu uso a lixadeira ali, às vezes eu uso só o taco. Às vezes eu uso os dois. Eu vou com a tela também, só para ajustar o formato da rabeta de acordo com o que está vindo da borda, né? Porque o final da usinagem sempre fica um pouco diferente. Não tem muito como fazer idêntico ali pelo programa mesmo. Ó, eu fui com a lixadeira ali, lixei um pouquinho, arredondando um pouquinho aquele final, né? Que o final vem bem quadrado. Isso é ajuste fino. Mesma coisa no bico, tô fazendo ajuste fino ali, só dando aquele acabamento final. Eu gosto de deixar bem arrumadinho, apesar de que na hora que a prancha acaba sendo manuseada na fábrica, acaba depois estragando um pouco. Infelizmente, assim, o ideal não é acontecer isso, mas às vezes acontece. Mas eu mesmo assim deixo ele bem certinho, tanto a rabeta quanto o bico, eu perco um tempo ali fazendo ele bem certinho, bem perpendicular. Aí no caso da última passada de tela, só para terminar de ajustar mesmo, às vezes ficou alguma marquinha ainda de fresagem, ou às vezes é só para arredondar um pouco mais a borda mesmo. Dou aquela última conferida e aí foi, terminou.